Fala, concurseiro, seja bem-vindo ao Papo com Aprovado. O nosso programa onde a gente sempre traz aqui um convidado que estudou com a gente e que foi aprovado em um concurso público e que realizou esse sonho aí, que eu sei que você também tem. E a minha convidada de hoje é Luciana Campos. Ela foi aprovada no concurso do INSS e veio aqui contar um pouquinho sobre como que foi o processo de estudo dela, de aprendizagem, aqui com a Degrau, até o momento de realização da prova, e vai compartilhar também um pouquinho para vocês aí sobre os passos finais até o momento dela iniciar esse trabalho. Muito prazer, Luciana, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite para vir aqui contar um pouquinho da sua história. Obrigada, Aline, eu que agradeço por tudo e pelo convite. Ótimo. Queria saber, Luciana, o que te motivou a entrar no setor público? Na verdade, assim, eu já estava praticamente pronta para me aposentar, né? Já contando um tempinho para aposentadoria. Hoje eu tenho 28 anos de contribuição, então mais 2 anos pela regra antiga seria aposentadoria. Então era o meu objetivo, era o que eu tinha traçado para mim, né? Eu estava feliz no meu trabalho, enfim. Só que aí veio a reforma da Previdência, em 2019, dia 13 de novembro de 2019. A emenda 103. E aí ela mudou tudo, mudou as regras, tem a regra de transição, são 5 regras, enfim. Dava para me encaixar em uma delas e eu só teria que pagar um pedaçozinho de mais 7, 8 anos. Aí eu falei, 7, 8 anos de iniciativa privada? Eu posso usar isso de outra forma, né? Aí eu comecei a fazer outras pesquisas, aí encontrei com os amigos, eu tenho uma irmã que é concursada também, e ela sempre falava, poxa, eu não consigo entender, você ainda não é iniciativa privada, vai estudar, você é tão inteligente, enfim, aquela coisa de irmã, né? Uma coruja sempre acha que a gente é mais, né? E aí, depois disso, eu acabei encontrando outro amigo meu que também é concursado. Ele falou, cara, é possível, vai lá, vai estudo. E eu cheguei no trabalho e comecei a fazer pesquisa. Como estudar? Eu queria alguma coisa que fosse presencial, não online. Precisava ter a sala de aula, a experiência. Aquela coisa da infância da gente, né? A gente já está acostumada. O professor explica, você anota. Tem dúvida, o professor está ali para te tirar essa dúvida. E aí eu cheguei até vocês pelo site. Fui pesquisando cursos presenciais no centro, eu trabalhava aqui bem pertinho. E aí liguei, aí fiz um contato, vocês têm lá um WhatsApp, né? Pra gente fazer um contato, deixar o nome, telefone, e pedi só pra entrar em contato comigo depois das 18. E aí eu não esqueço, a Ana Carla, que foi a menina assim, eu falo com essa questão porque ela foi muito educada, super gentil comigo, no horário certinho. 18h05 ela me ligou. Aí a gente conversou, e aí dentro das coisas que ela me disse, eu vi que era possível. Só que eu tinha um entrave. Falei, cara, como é que eu vou estudar agora? Era PJ, cartão não virou, aquela coisa toda, né? Ela, não, você vai lá, assiste mais aulas, uma aula bônus. Aí, no dia seguinte, ele gostou? Eu falei, gostei, mas cartão só vira de vestida. Vai estudando. Aí eu vim, falei com a Santa, cheia de vergonha. Falei, a menina falou que eu podia, mas enfim, o cartão não virou. Ela, não, pode ir lá, vai assistir a aula. Eu sei que nisso eu fiquei umas 3 semanas assistindo aula sem estar matriculada. E aí me encantei, de verdade, com a sala de aula, com os professores, né? Tem professores aqui que, para você ter ideia, eu não sabia o que era uma defesa técnica. Então, quando o professor falava, eu falava, meu Deus do céu, acho que eu vou correr daqui, isso não é para mim, não. Assim, no final da aula, você sempre pergunta, pega o professor, né, e fala, pergunta. Você desculpa, mas eu realmente não faço ideia do que seja isso. E aí ele explica com calma, eu falei, bom, é possível. E aí foi, o cartão virou. Conseguiu parcelar e eu me matriculei no TJ. Fiz a prova, fui aprovada, mas não deu o número das vagas imediatas, né? Nem no cadastro de reserva, tá? Mas eu fiquei feliz, porque foi possível. Acertei 62% da prova. Pra quem não sabia nem o que era uma defesa técnica. Foi sua primeira prova? Foi minha primeira prova. Muito bom. Então eu fiquei bem animada. Eu me lembro que tinha um professor também que deu aula pra gente, o Marcelo Raposo. Ele falava, tem que andar. Leão anda com leão. Vocês não sei o quê. E era aquelas coisas assim que vocês têm aqui, os professores que batem no quadro e aquelas gritos de guerra. Eu falei, gente, é aqui que eu quero ficar, aqui que estão os tubarões, eu tenho que nadar com os tubarões. E foi, então assim, tem N professores que se eu citar 1 ou 2, eu estou sendo injusta. Mas aí eu vi que era possível, mas eu tinha, sempre que eu falava com um amigo meu, com alguém que estava nesse mundo, amigos que fazem concurso há anos, você falava, vamos fazer, eu falava, pra que fazer isso? Mas é só para você testar, para testar que eu não sei nada. Não preciso gastar meu dinheiro para saber que eu não sei nada. Eu vou fazer uma prova quando eu estudar para isso. Não, vamos, eu nunca iria, porque eu realmente não tinha condições de fazer. E aí eu falava, se algum dia eu for fazer, o meu sonho é fazer pro INSS. Por N razões, que eu vi aquele velhinho lá na fila, quero ser mais uma para poder fazer uma diferença. De repente é só um papel, uma cheque, um documento. Você dá um atendimento humanizado, você pode aliviar a vida do outro. Então, eu sempre pensei assim, a gente tem que fazer de tudo. A nossa estadia aqui na Terra tem que ser para impactar, para tocar o outro com amor. Então eu sempre pensava assim. E ficou.
Até então, nada se falava de INSS. Quando acabou o TJ, eu fiquei assim, ele falou, talvez tá INSS ano que vem. Eu falei, bom, já tô aqui mesmo. Aí fiquei pensando, aí a Sandra me falou, você não quer fazer o passaporte? Aí eu falei, pode ser, você vai estudando, a hora que chegar uma prova você vai fazendo. E aí vieram outros professores, né? Você tem que fazer tudo que a prova que chegar pela frente. Não fica só eu, Márcio Coelho. Quero vocês fazendo prova disso, prova daquilo, não sei o que. Isso eram professores que acabavam a aula. Assim, e eu estudava à noite. Ficava aqui às 10, 15 minutos batendo papo com o professor. Uau! Você precisava conciliar essa rotina de estudo com outras atividades? Tinha trabalho, sim, tinha outras trabalho, coisas? Filho pequeno, marido. Eu tinha uma avó que na época estava bem adoentada, ela veio falecer um pouquinho antes da prova do INSS. Então, assim, exigia muito, porque eu era era neta favorita, né? Afilhada e tudo mais, então eu tinha que passar lá, cuidar dela, dar banho, aquela coisa toda. Mas aí, enfim, deu para conciliar. A gente fez umas Conseguiu organizar ali, foi equilibrando. Foi se organizando, né? Porque aí vem a sobrinha, ajuda também, fica com o filho e você vai conseguindo dar conta. Você estudou quanto tempo para o concurso do INSS? Foi dia dezembro de 2021, porque o TJ, a gente fez a prova no dia 5 de dezembro. 5 de dezembro a gente fez a prova. E eu me lembro que uma das primeiras aulas de previdenciário eu assisti na noite de Natal. Na noite não, no dia de Natal. Não foi na noite, foi no dia. Porque eu tenho meu caderno lá que eu anoto. Dia X, estou estudando tal matéria. E eu me lembro que a primeira aula de previdenciário que eu assisti foi nesse dia. Estudei em casa, online, previdenciário. Foi a minha primeira aula de previdenciário. Muito legal. Como é que você organizava a parte de estudo? Porque tem um momento de sala de aula, Sim. que é importante, você pega ali uma bagagem muito boa, mas você precisa complementar esse conteúdo. Muito. Você tem que ter outras atividades ali, fazer exercícios, rever aquele conteúdo para também não perder. Como é que você tinha essa organização ali? Você organizava, tinha o seu cronograma de estudos? Como que foi esse momento assim de organização e de execução também para você? Eu não sou aquela concurseira profissional, não me considero. Mas eu tive que aprender Concurseira profissional é ótimo. Porque aquela galera que cronômetro até o tempo que vai parar para beber uma água. Então, assim, isso eu aprendi já, mas no finalzinho que me ajudou muito. Fez assim, eu cresci em termos de conteúdo. Mas antes, eu vim para degrau de segunda, quarta e sexta, que era o dia da aula. Às vezes, aí depois abriu turma de fim de semana, eu vinha também. E fora isso, eu sempre estudava no fim de semana. E às vezes, na hora do almoço, vindo para o trabalho. Voltando não, porque se fosse de segunda para sexta não, mas terça e quinta era certo, eu sempre, e estava sempre ouvindo uma aula, ouvindo uma matéria, botava o fone e ficava ouvindo, igual uma louca no ônibus. Você foi incluindo o estudo ali na sua rotina mesmo para não... almoço, às vezes eu procurava, eu tenho um restaurante que eu almoço aqui no centro, que eu gostava de almoçar de duas até as 3, porque era uma hora que o restaurante já estava vazio, então você comia rapidinho. E eu ia pro segundo andar, bem no finalzinho, e lá eu abria minha apostila, já ia almoçar com a pastinha. Acabava de comer, só botava o prato pro lado. As meninas até falavam assim, vai estudar? Eu falei, vou. Ela nem, só me dava um oizinho, e às vezes eu até escolhi o que ia comer para não ficar muito tempo mastigando nada. Era para comer rápido mesmo. E aproveitar os 40 minutos que ainda tinha, porque era muito perto do meu trabalho também. E eu terminava de estudar no horário do almoço. Isso era sempre, era de segunda a sexta. Perfeito. Nossa, eu tava organizada. Tava bem. Nesse ponto aí, tá. Meu marido fala, nossa, toda hora você tá coisa. Eu falei, não, porque uma questão que eu possa estar negligenciando agora pode ser uma questão da prova. Então, esse momento é guerra, amor. Não tem condição. Não tem... Pra você ter ideia, eu fiz aniversário em setembro. Meu aniversário caiu no sábado. As minhas irmãs queriam ir lá pra casa. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos almoçar? Meio-dia todo mundo no restaurante. Só que tinha aula de manhã. Então, eu estudei de 8 a meio-dia. Meio-dia e 10 eu tava no restaurante. Minha irmã, cara, tu vai ficar maluca. Tu só fala dessa prova, tu só fala disso. Falei, valeu a pena, né? É a minha realidade agora, é o que eu quero. É o que eu quero. Depois a gente vê. Depois de passar a prova, vocês podem me cobrar. Mas por enquanto, se vocês puderem respeitar, eu sei. Se não puder, não quiser vir almoçar também, tá tudo de boa. Aí deu jeito, depois no finalzinho rolou um bolinho em casa, mas amanhã foi minha. Eu usei a manhã do meu aniversário porque eu queria. É um momento que às vezes a pessoa fala, não, quero folgar, mas você tava tão focada ali. Folga, eu não conseguia, eu acho que é sentimento de culpa mesmo. Eu achava assim, se eu tirasse uma manhã pra não fazer nada, era uma manhã que eu tava jogando fora. E o tempo tava correndo. Porque assim, eu faço aniversário 10 de setembro. Hoje tá o seu dia 12 de setembro. Então, antes eu já sabia que ele saía a qualquer momento. Então eu já tava assim, falei, não posso. Agora mesmo não posso. Se eu já tava sei que a prova é daqui a 2 dias. Eu não sabia, eu só não estava nesse mundo.
Eu fiz 3 provas da INSS. 2. A do TJ, a da UFRJ, só para testar informática e raciocínio lógico, e depois a do INSS, onde eu fui feliz. Muito bom. Porque a gente fica feliz também com a sua felicidade. Eu queria saber quais são os pontos que você acredita que a Degrau te auxiliou nessa aprovação, nessa conquista. Então, tirando toda essa questão do apoio mesmo que vocês, nesse ponto, vocês são formidáveis, tinha WhatsApp que até dúvida de aula, cola que ia ter, tudo, a resposta era muito rápida. E às vezes até de bater lá na porta do Brito, né, Brito, posso falar dele agora não, mas enfim, né, de ir lá e falar, olha, tô precisando disso, a correção não tá lá do jeito que vocês disseram que ia estar. Então a gente tinha falar direto, não tinha pontes, entendeu? Você podia ir direto falar com a Sandra, com o Brito, com quem quer que seja, e a gente cobrava e era respondido. A gente é ouvido. Eu acho que isso é fundamental aqui. Nada que o aluno fala, não fica, deixa depois, não. Pergunta, a Sandra várias vezes, tá tudo bem, tem alguma coisa, aconteceu alguma coisa na sala, qualquer coisa pode vir falar. Então, assim, a gente tem uma abertura muito maior. E os professores são muito dedicados. Assim, você vê que, por ser passaporte, você pode assistir a mesma aula várias vezes, né? Às vezes, quantas vezes chegava aqui, era tal aula, você assistia tudo direitinho. Depois você fala, professor, eu não entendi aquilo, mas eu não quis perguntar, porque tinha colegas novos que eu ia, tá adiantando. Eu ia estar fazendo pergunta da aula 2. Então, depois respondia no intervalo, no café. Então, eu acho que isso é muito positivo. Você fez turma de exercícios, fez os simulados? Não, mas a de simulado eu devorei. Eu dei minha pastinha de simulado. Como é que foi essa experiência com simulados daqui? Porque todo mundo fala que os simulados da Degrau às vezes são mais difíceis do que a prova, então tem que fazer para você poder garantir aí que você vai mandar muito bem no dia D, né? Que é o dia da avaliação mesmo. Pois é, eu te falo, esse simulado foi uma coisa assim que a gente fica com raiva, sabe? A minha primeira raiva foi do Brito. Porque ele falou pra mim na minha cara que o simulado era pra eu errar. E eu falei, não, eu tenho que fazer um simulado pra acertar. Ele, não, você quer ficar no conforto? Eu falei, filho da mãe. Com ódio, né? Mas enfim. Aí eu ia lá baixando na sala dele. Não, pô, é pra errar, eu quero que vocês errem. E depois você descobre que é o caminho. Porque a gente é aluno, a gente quer, né? Aquela coisinha da tia Teteia. Qual é o estado do Brasil? Bababá. Você vai lá e responde certinho. A prova não é assim. A prova é uma prova de inteligência. Ela vai até mesclar conhecimento. Ela vai fazer uma pergunta de português, alguma coisa de previdenciário, de qualquer outra área. E aí eu me recordo muito que quando eu comecei a errar e quando eu comecei a me dar conta de que ele estava certo, e aí eu fiz o seguinte, poxa, realmente, se eu errei é porque eu não sei esse assunto. Eu acabava de errar aqui no simulado, chegava em casa na correção e eu falava, opa, esse assunto, eu não sei o que é isso. Aí eu ia lá e buscava. Perguntava ao professor, buscava videoaula, buscava... Eu ia buscar aquele conhecimento que eu não tinha, que não estava pronto para mim. E isso fez a diferença. Eu até digo que tem muitos bons alunos aqui, pessoas que estão perdendo tempo porque não estão fazendo simulado. O simulado, ele é importante. E é um simulado real. Não adianta você pegar o papel, levar para casa e fazer quando você acha que vai dar, não. Você tem que simular como se você estivesse na prova. Com o horário para começar, o horário para terminar. E eu fiz estratégias assim. Tinha simulado que eu fazia sem parar, sem ir ao banheiro, sem beber uma água. Beber água não, mas sem ir ao banheiro, né? E no outro eu já falei, não, peraí, se eu dar uma paradinha e for ao banheiro, você se estica, você se fica melhor. E aí aí cada um eu via o meu rendimento. Quando eu acertava mais porque eu fiz isso, aí eu anotava. Hoje eu fiz isso, hoje eu fui ao banheiro, hoje eu levantei 2 vezes, hoje eu só levantei uma vez, eu comi um chocolate, eu comi uma banana, enfim. E aí eu ia vendo o que estava se encaixando para mim. Porque o simulado era também na parte da manhã, então se a prova fosse pela manhã, eu saberia exatamente como eu ia estar no dia, entendeu? E aí, assim, foi à tarde, mas deu para organizar como que eu funciono, como que a Luciana funciona diante de uma tensão, porque a prova é tensa, né? Você está fora da sua zona de conforto, é você com milhões de candidatos. É um momento único. Exatamente, você tem que saber administrar esse nervosismo na hora D, na hora H. Na hora H você e a prova. E aí como é que você faz? Se você não testou, se você não viu que funciona e que dá errado. Até eu chegar aqui, porque eu vinha aos domingos, tem pouco ônibus, a prova é do domingo. Exatamente uma simulação. Os problemas que você vai enfrentar. Exato. E aí, assim, tinha dias que o ônibus não passava no horário. Tinha tudo isso. Que se você não simular, você não pensa. Aí você vai deixar pensar isso o quê? No dia da prova. E se você deixar pensar isso no dia da prova, você ativa o seu lado animal,
você fica chateado, você fica revoltado, você já não pensa mais direito. Você não faz uma boa prova. É verdade. Eu acho que o simulado, para mim, assim, assistir as aulas, fazer os exercícios. Eu não fiz a turma de exercícios, mas eu fazia os exercícios em casa, fora da turma, porque já não dava mais para também abdicar tanto da vida pessoal, né? Mas o simulado, as aulas e o simulado me salvaram. Muito bom. Sendo aluna passaporte, além de poder ter a oportunidade de fazer todos os simulados, quais foram as outras vantagens que você identificou que possam ter aí auxiliado você também a pegar aquela bagagem dos concursos anteriores, Sim, né? sim. Você teve a oportunidade de estudar. Como é que foi essa experiência no passaporte para você? No passaporte, para mim, a maior vantagem foi poder assistir a aula que eu quisesse, no horário que eu quisesse, porque aqui tem aula de manhã, à tarde e à noite. Então, assim, mesmo que eu já tenha tido previdenciário, eu assisti previdenciário aqui, eu fiz 5 ou 4 turmas de previdenciário. Fiz com o Sartório, com o Thiago, com o Alexandre e fiz a segunda com o Thiago. Só que a segunda eu já não fiz até o final, porque tinha muito aluno novo, eu não queria atrapalhar, eu não achava justo, porque eu já tinha feito 3 turmas, então eu já tinha uma bagagem que alguns não tinham. Então, eu interferi para fazer uma pergunta, eu não achava legal, entendeu? Eu não ia gostar que fizesse isso comigo. Então, eu não fiz a 4ª turma, mas eu fiz todas as outras. Você acha que é interessante, às vezes, você fazer a mesma matéria com professores diferentes? Sem dúvida. Para pegar essa dinâmica, às Sem vezes, dúvida. uma coisa que um incrementa, né? Pode somar Tem muito. o professor, todos eles são professores de concurso, eles te treinam para fazer a prova, para marcar o X no lugar certo. Eu acho que essa é a maior vantagem. E depois tem o professor que ele é mais da leitura, tem o que é mais de exercício, tem aquele que te dá uma ideia, que troca. Porque tem dia que a turma tá ruim, ele vai dar matéria, mas ele tem que conversar sobre a vida do servidor, como que é, e ali você vai startando, vai verificando. É isso que eu quero para mim mesmo? Então, assim, tinha muito professor, tem professor aqui que ele te diz como é a tua rotina lá, como é que é o trabalho, como é que é isso, e depois volta para matéria. Consegue linkar essa rotina do servidor com a matéria, com o que ele está ministrando. Eu acho que isso é fantástico. E te instiga também, né? Vai dando esse gostinho do que você vai experimentar. Eu quero fazer isso. Quando você for atender um velhinho, quando você for atender uma mulher grávida, quando você for atender um todo quebrado, como é que vai ser? É umas situações, eles trazem muitos exemplos. E isso também faz a diferença, entendeu? Se você estudar sozinho, você não tem. Não fazia ideia de como é que era um auxílio doença. Tem coisa ali que não faz parte da minha vida. Então, você só vai adquirir no curso com alguém que conhece, não tenha vivido, mas que conhece a rotina, né? Eu acho que essa foi o grande, eu acho que essa é o mais importante do passaporte. É você ter a oportunidade de repetir a turma. Você fez, não tá legal, faz de novo. Porque às vezes é a turma que dita a regra do jogo. E às vezes eu tinha o meu grupinho de estudo, a gente sempre sentava à esquerda, lá na frente, né? E aí às vezes a gente queria fazer uma pergunta, a gente guardava, anotava, perguntava no intervalo, para não atrapalhar a turma. Aí você não vou. Aí professor, quando ele achava que a dúvida era pertinente, faz essa pergunta na sala de aula, porque pode ser dúvida de outras pessoas que não chegaram nesse nível de conhecimento de vocês, e a gente repetia, mas a gente tinha esse cuidado, entendeu? Porque a gente já tinha passado pela turma, né, com outro professor. Perfeito. Você falou que queria fazer o presencial, porque já tinha, né, essa experiência dinâmica de sala de aula dos tempos anteriores, e essa missão foi bem sucedida? No sentido de a troca em sala de aula com outros alunos que estavam ali querendo a mesma coisa que você, porque você falou da experiência no seu aniversário, porque são pessoas que estão em outra vivência, que estão em outro mundo, vamos colocar assim. Tem outra experiência profissional, outro desejo profissional. E dentro de sala você tem contato ali com todo mundo que tá querendo a mesma coisa que você. Isso foi positivo pra você? Isso te ajudou a se manter motivada, engajada ali também na sua rotina de estudos em sala? Porque você falou que estudava à noite, né? Em algumas aulas. Às vezes tem um cansaço do dia todo, aí chega à noite, ainda tem aquele momento de aula. Eu acho que a motivação é muito pessoal. Eu tenho a minha. Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. Então, muitas vezes, eu até chegar cansado. Mas a gente entra num colega, já falava uma coisa, né? E é o momento que você não é mãe, você não é esposa, você não é nada, você só é aluno. Como todo mundo ali, com um caderninho bonitinho, canetinha colorida, aquela coisa toda. E aí, quando você vê, é só o professor te dando conhecimento e você trocando com seus amigos. Eu acho isso tão positivo de você não ter aquele peso de que não, aqui eu tenho que dar certo, tem que não sei o quê, tem que ter... Você não precisa ter resposta nenhuma. Você só tem que estar ali para absorver o conhecimento, tentar focar, tentar estar inteira para aproveitar. Porque eu costumo dizer, são 3, 4 horas diárias que se você não for inteligente para aproveitar, você jogou fora. O teu tempo, o tempo do outro,
E o que você absorveu? Eu nem gostava de muito assunto, não. Se fosse assunto da matéria, ok. Não, intervalo a gente é criança, a gente implica, bota apelido, aquela coisa toda que eu me divirto fazendo até hoje, tá? Não saí da 5ª série, não, deixa eu quieto. Então, assim, eu acho que a sala de aula não tem preço. Sentar, escutar, ouvir alguém que tem conhecimento que você não tem, te passar, te entregar, você tem que ser inteligente para absorver. Eu acho que isso é a pegada, entendeu? É você estar ali, mestre, com o professor, com alguém que se preparou, com alguém que preparou uma boa aula, que quer te dar aquilo de presente, quer te entregar. Você está pagando por aquilo. Para que você vai ficar falando? Aí às vezes tinha um colega ou outro que fugia do tema, falava, gente, ó, presta atenção no que eu estou falando. Até um respeito pela pessoa, né? Vai deixar conversa paralela. Tem até o professor de informática, o Paulo Daniel, que fala, gente, ó, eu sei isso é pra vocês. Eu falei, tá vendo? Ele falou, ele já sabe. Ele tá aqui nos dando o conhecimento dele, transmitindo. Vocês vão ficar batendo papo? Vamos estudar o cara. Pergunta tudo. Aí tinha o outro, Bruno Barra, demônio, pá! Não, descontraída de vez em quando é bom também. O cara é perfeito, é cirúrgico. Tipo assim, sabe aquele cara que, bom dia, turma? Aí você, bom dia. Bom dia, turma. Bom dia, bom dia, bom dia. Agora sim, todo mundo na mesma frequência. E lá, aí eu lembro que uma certa vez eu tava com uma dúvida, eu falei, cara, não entendi isso não, vou pegar ele na saída. É agora. Ô, professor, ela não entendeu. Eu falei, não faz isso. Ele, como é que é? Se ia sair daqui com dúvida, não vai não? Preste atenção, olha pra cá, olha pra cá. Eu falei, Jesus, a cara toda vermelha. Se é que foi possível. Eu sei que cor eu tive naquele momento. Mas assim, eu entendi. Eu ia sair com uma dúvida pra perguntar depois, porque eu tava com vergonha, porque todo mundo ficou calado. Mas depois a menina falou assim, pô, eu tava com aquela mesma dúvida. Eu falei, gente, por que a gente é assim, né? E eu acho que são nesses momentos que a gente nunca mais esquece aquela questão, aquele tópico. Nunca mais. Assim, aquele momento. Lembra até do professor falando assim, olha pra cá. É verdade, marca de uma forma. Fica até melhor. Tem muitas coisas muitas aqui, tem muita memória afetiva. Ai, que bom. Muito grata por isso aqui. Luciana, dá pra ver que você aproveitou bastante. Né? São poucos que ainda tem aula presencial. Sim. Não sei, deve ter mais alguns, mas aqui no centro, pelo menos, eu conheci vocês. E assim, fui muito feliz na escolha que eu fiz. Ai, que bom, a gente fica feliz de ter te ajudado aí nessa realização. Minha coordenadora aqui. Eu tô precisando disso. Bota lá a resposta, eu gabarito. Faz parte. Vamos tá expulsar certa. desse curso qualquer Tá dia. certíssima. Não deu certo a chatice, né? Sim, com certeza. Vale a pena. No final, vai ajustando tudo. Sim. Eu queria saber se teve, durante esse período aí de aprendizagem, de estudo, se teve algum desafio que você enfrentou que foi muito grande, assim, muito impactante na sua vida. E como é que você fez pra superar? Porque é aquilo, o problema vai surgir, a gente vai enfrentar algumas coisas aí no meio do caminho, alguns obstáculos, mas pra gente chegar no objetivo, né, que você tava tão focada, você precisa encontrar um meio ali de passar por cima disso e vencer, superar pra poder continuar ali focada e nos seus estudos. Queria que você compartilhasse esse momento para que outras pessoas que às vezes estão enfrentando os momentos difíceis, pensando em desistir de tudo, entendam que todo mundo passa, mas que no final compensa. Por isso você tá aqui hoje contando sua história pra gente. Coisas da vida. Infelizmente eu tive 2 perdas. Em 18 de agosto, minha avó faleceu, estava adoentada. Essa avó que a gente tem uma ligação muito forte. E aí 40 dias depois, a minha sogra, que foi a melhor avó do mundo pro meu filho. Ela foi a avó, mãe com açúcar, no nível hard, master, hiper, super, tudo. Aquela mulher representa como pessoa e como avó, nunca vi igual. E olha que eu tive a melhor avó do mundo, mas o meu filho teve melhor do que eu. Então, essas 2 perdas só não me tirou do foco porque, graças a Deus, a minha rede de apoio ainda é muito boa mesmo. Tem minha sobrinha Monique, que eu não posso deixar de falar, minha irmã e minha outra sobrinha, que sempre estavam me dando apoio com meu filho. E meu filho, tanto meu filho quanto meu marido ficaram muito sentidos com essas 2 perdas, mas a prova já estava marcada. Aí eu falei, amor, eu infelizmente, quando a minha avó passou mal, que ela foi internada, eu estava em aula eu estava aqui, era no sábado, eu estava em aula, de repente meu telefone toca, tia, vem pra casa que vó não tá bem. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, eu olhei no celular, acabou a aula. Aí desci, feito uma doida, peguei o VLT, fui pegar meu ônibus, cheguei no ônibus chorando, falei pro moço, olha, eu preciso descer no ponto X, que era o ponto do hospital,
E aí ele falou assim, você tá passando mal? Eu falei, não sou eu não. Mas se você ficar assim, não vai dar tudo certo. Eu tô bem, só tô triste, mas eu tô bem. Porque eu já sabia que, enfim, que tava me esperando. E ela ficou internada alguns dias e depois veio a falecer. E não bastava isso, a minha sogra também já estava com um problema sério de saúde e 40 dias depois ela também partiu, descansou. E a família ficou de perna pro ar, né? E eu me lembro que eu ouvi algumas pessoas falar, puxa, nem quando a família tá ruim ela para. Mas eu sabia que não adiantava. Elas partiram, não tinha o que fazer. Eu não tinha como fazê-las voltar. E se eu parasse de estudar, elas não iam deixar de ter ficado doente, entendeu? Então, essa foi a dificuldade. Mas aí, graças a Deus, a vida se organizou, porque a gente já sabia que as duas tinham idade avançada, minha avó tinha 92 e minha sogra 87. Então a gente espera, né, quando a pessoa faz uma certa idade, que tem que morar com Jesus, né? Jesus precisa delas lá. Elas são muito boas, não pode ficar um tempo por aqui. E aí foi isso. A família cobrou um pouquinho, é natural, as pessoas não entendem muito, mas eu sabia que eu tinha que continuar. Se eu parasse, eu ia me arrepender, porque eu não tinha como fazer nada ser diferente daquilo que estava já determinado por Jesus. Eu confio muito, eu sou evangélica, eu confio muito em Deus. Eu não tinha o que fazer para voltar e o meu único caminho era seguir o que eu tinha traçado, que eu estava vendo que era possível. Acho que, assim, de todos os meus desafios, esse foi o pior. O resto não era uma coisa ou outra, as pessoas sempre tem, né, aquelas pessoas que vão o tempo inteiro te julgar, dizer, você estuda muito, vai ficar maluca, seu marido vai estar sem essa assistência, vai perder o marido, é você que tem que educar, você tá terceirizando a educação. Mas eu sabia que aquilo era um tempo determinado, que eu tava pagando um preço que eu ia colher um bom fruto no futuro. Pra você e pra sua família. Exatamente. Eu moro, assim, a minha casa fica de frente para casa das minhas irmãs, que cada uma comprou um lote. Então eu sou a única do lado direito e as outras estão do lado esquerdo. E até, às vezes, eu terminava de estudar 2 horas da manhã, até durante a semana, no finalzinho. Depois quando o edital estava aberto, eu intensifiquei. Então eu estudava à noite. Mesmo saindo daqui, eu às vezes estudava. E às vezes não, eu estudava sempre. Às 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, a minha luz ainda estava acesa. Aí eu disse assim, nega, você está estudando muito. Eu falei, mas é isso, você não tem noção do quanto o pessoal está estudando. Eu não estou estudando nada à frente do pessoal, porque eu ainda fico tantas horas no meu trabalho, esse tempo que eu estou no trabalho, o pessoal está estudando. E às vezes no trabalho também, quando eu estava bem tranquila, tinha uma amiga que falava assim, você está estudando, então vai lá, estuda aí, que deixa eu adiantava o meu trabalho, e aí dava uma revisadinha numa coisa ou outra, e ela me cobria, né? Mas assim, às vezes eu mandava o WhatsApp no final do meu estudo para minha irmã, tô indo dormir, olha a hora, tem uma figurinha que assim, olha a hora aí, marcava, né, tipo, bem tarde, meu Deus, mas vai dar tudo certo. Eu falei, vai sim, porque eu estou orando muito a Deus, tenho certeza que Ele vai honrar, mas Ele só vai fazer se eu fizer a minha parte. Ele não vai marcar o X no lugar certo. Ele pode me ajudar, que a minha oração é, Senhor, eu vou fazer a minha parte. Mas se em algum momento eu ficar em dúvida e ter questão, faça o trabalho soltar os meus olhos. E durante a prova, foi exatamente o que aconteceu. São 8 folhas, se eu não me engano, frente e verso, né? Tá 8 no total. Eu ia respondendo. Quando eu ficava em dúvida, eu marcava a bolota e falava, vou te marcar para depois eu voltar e acertar. Pra você ter ideia, de previdenciário, 70 questões, eu acertei 64. Muito. Nas outras, que professores não me escutem, tanto raciocínio lógico e informática, eu negligenciei, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha que estudar mais, mas eu falei, eu quero matar, eu quero estar muito bom, eu quero voar em previdenciário, porque eu sei que isso aqui vai me fazer diferença. Então, português e previdenciário foi acho que eu mais foquei. E o constitucional administrativo, eu já tinha um pouquinho de bagagem do TJ, que é pouco, mas tinha. Então, assim, eu já estava bem também. Mas raciocínio lógico e informática, infelizmente, eu negligenciei. Eu queria ter feito minha melhor prova. Até peço desculpa aí para meus professores, mas não deu. Eles vão compreender, você passou. Eu passei, mas assim, eles podiam estar mais orgulhosos. Entendo. Tem sempre uma cobrança extra ali que a gente coloca. É isso, tava na cara. Eu entendo. Mas foi. É do ser humano, né? Faz parte. Queria saber se no dia da realização da sua prova você já chegou lá confiante, assim, que você tinha dado o seu melhor, que você estudou bastante. Como é que foi a realização da sua prova? Então, eu levantei, tomei meu café da manhã e fui fazendo as coisas com calma. Eu já tinha deixado minha pastinha, minha bolsa com a minha documentação, com
4 canetas pretas na bolsa, Preparada. com o documento, com a inscrição, com tudo. Tipo, era pegar a bolsa e sair. E aí só pedi pra minha sobrinha me levar, a Monique, porque o meu marido vai falando e vai me deixando nervosa. Aí eu falei, você não me leva não, você me busca, não me leva não, deixa que a Monique me leva. Ele leva, a Monique me leva, deixa assim, é assim que eu quero. E comi, fui pra lá, fiz a prova. Cheguei na prova bem cedo, com a orientação. Só que tem aquelas pessoas que a gente sabe que assim, o número de inscritos é uma coisa que impressiona. Mas eu vou te falar, tirando as faltas que na minha sala teve, algumas consideradas, não tem muito concorrente. Tem gente que vai lá falar de moda. Quando eu vi a menina atrás de mim falando que fez faculdade de moda, a outra falando que fez faculdade... Eu falei, gente, não acredito que no dia da prova de concurso do INSS, elas estão falando de moda mesmo? Do sapato de não sei o quê? Do Big Brother? Eu falei, não. Realmente. Aí eu só tinha me arrependido de ter entrado na sala antes. Eu devia ter entrado só na hora que já fosse para começar. Porque se você... Aí eu peguei meu mapa mental e fiquei dando uma olhada. Não estava vendo nada, mas eu não queria ouvir. Não podia botar tampão nem nada. Mas eu queria só olhar para alguma coisa que me desse assim... Conectasse com aquele momento, assim. É aqui que eu tô. Até eu lembro que tinha umas me olhando e falei assim, essa aí deve ser maluca. Mas enfim, nem ligo. E tava lá, aí quando começou a prova mesmo, aí uma cidadã, um pouco à frente, chamou a fiscal veio e ela falou, é pra fazer o quê? Aí a fiscal, não entendi. Não, é pra fazer como? Porque eu não tô vendo alternativa. Ela, mas você se inscreveu? Me inscrevi. Você leu? Li. Mas, não, lê aí, que tá dizendo. Não sei o que é pra fazer. Ela, você tem que ler. Aí vira outra. Eu posso explicar pra ela? Você pode, me dar tua prova? Pode. Ela, não. Então, tudo isso assim, uma falando, a outra aqui, eu falei, Jesus do céu, Senhor, não me deixa sair da minha mentalização, não, porque senão vai dar ruim aqui. E é uma coisa que você fala assim, Jesus, o que essas pessoas vêm fazer aqui? Mas tem essas pessoas. E você tem que aprender a fazer uma prova com essas pessoas falando. Sem contar as que comem, as que fazem ruído demais, que quando você está indo na sua casa, está no silêncio absoluto. Na sala de aula é legal, por isso que eu falo que a sala de aula é importante, porque você está estudando, tentando ouvir o que o professor está te falando, mas é você, o professor e a turma toda. Aí tem o colega que fala, tem o colega que respira, tem o colega que faz um tumulto, tem o colega que o telefone está tocando, toda hora tem uma ligação importante. Tá tudo valendo. Mas na prova não pode ter. Na minha prova teve um telefone que tocou lá alguma coisa, não sei se era um alarme, a menina foi desclassificada. Como é que você fica fazendo uma prova bem, com um desclassificado, o outro não sabe como fazer a prova, a outra querendo ajudar? Eu falei, sim, é contigo, eu tô aqui. Já fiz a minha parte, me ajuda. Aí fui ao banheiro, e pedi a menina, posso ir ao banheiro? Só um instantinho. Aí fui ao banheiro, aí falei, reconectar aqui. Aí fiz um processo assim de, sabe, meio de jogador. Dá uma relaxada. Falei, tá, agora vamos. Aí fiz a prova toda, cheio de bolinha, volto pra te marcar depois. Acho que assim, bati, eu aprendi isso aqui no simulado. Bateu o olho, sabe a resposta? Marca. Marcou, não troca, porque no TJ eu teria entrado no número de vagas se eu não tivesse trocado o gabarito. Eu troquei de 8 questões, que fizeram diferença. Então no INSS eu não podia fazer isso. Então eu marquei, vi que a resposta era essa, eu já ia direto para o cartão de resposta. Para mim funcionou, pode ser que para outras pessoas não funcione. Comigo funcionou. Porque eu já tinha feito isso no simulado e vi que funcionava. Quando eu marcava o que eu sabia, se eu não trocasse, eu acertava a questão. Acho que quando você bate assim, a resposta está ali. Depois o teu cérebro fica buscando. A gente fica procurando um erro onde não tem. Pelo ovo. Aí tá, aí fiz. Aí depois fui refazer toda ela, tá. Aí entreguei. Aí, não, aí com calma, acho que eu não tinha certeza, li com calma procurando todos os erros. Aí falei, não, agora vamos lá, acho que é essa, vai lá, pá. E aí já faltava o quê? 45 minutos para acabar a prova. O tempo foi uma pressão muito grande para você? Não, porque eu estava acostumada. Eu fiz todos os simulados aqui, todos. Não tem um que eu não tenha feito. Aí eu já sabia, a gente já se administra bem no tempo, quando você faz muito simulado. E aí eu lembro que ela falou, você leva a prova em 15 minutos. Então eu acabei a prova, guardei, fiquei esperando mais algum tempo para poder levar a prova. Aí depois ela liberou pra gente sair, e quando eu saí da escola, da faculdade, eu avistei o meu carro, aí meu marido piscou o farol, quando eu cheguei, ele, e aí, fez boa prova? Não fala comigo, fiz uma péssima prova. Horrível. Eu saí destruída. Parece que eu tinha sido nocauteada, eu saí tão cansada, que isso aqui, sabe quando você sai? Só faltava andar de 4, de tão cansada. Eu cheguei em casa e falei, não é possível, meu Deus do céu, mas tá contigo, Senhor. Eu não tinha acreditado. Tamanha a dificuldade que eu achei que a prova foi. Eu achei a prova muito difícil.
Cheguei em casa, falei, bom, vou tomar um banho e depois a gente vê o que fica. O que vai ser, né? O que eu vou fazer agora, né? Tem que pensar em outra coisa, plano B. Só que aí teve a revisão de véspera, a correção do gabarito extraoficial. Aí quando eu comecei a corrigir, falei, gente, não, primeira folha tudo, Aí teve 2 folhas que só tinha coisa certa. Falei, gente, ou isso aí tá tudo errado, ou tá tudo certo, ou vai dar bom. Aí eu falei, amor, acho que vai dar bom. Vai dar bom. Aí daqui a pouco eu falei, nossa, acertei tudo. Eu tinha acertado na conferência 110 questões. Eu falei, gente, 110 questões é muita coisa. Então eu acertei. Só que eu esqueci que eu deixei 5 questões em branco. Aí eu falei, e agora? Será que essa eu marquei, essa eu não marquei? Aí eu vi no meu caderno lá que das 5, eu tinha marcado certa na minha prova, mas eu não transcrevi porque eu fiquei na dúvida. Falei, não posso correr o risco. A minha margem de deixar em branco são 5 questões. Aí eu deixei 5 questões em branco e errei 6. Foi isso. 6 para 12. Eu sei que no total, de 103, fiquei com 93 e entrei. Aí fiquei feliz. Muito bom. Quando você viu o seu nome, porque depois dessa correção ali é extraoficial, né? Ainda fica um pouco naquela dúvida, realmente é isso aqui? Então, às vezes, né? Pode ser diferente, mas quando você viu lá o seu nome oficial, saiu tudo bonitinho, como é que foi essa sensação pra você? A emoção? E a gente não vê o nome, né? A gente não encontra, né? Você digita Luciano, não vem, né? Porque se digita Luciano, dá dois espaços, aí não tem como ver. Falei, gente... Aí eu me lembro que foi quem? Foi uma amiga que falou assim, foi uma menina aqui do degrau. Caraca, tu é muito cabeçuda, tu entrou, tu passou. Falei, que passei o quê, filha? Não vi meu nome lá? Passou, aí ela falou assim, olha de novo. Quando eu olhei, falei, ih. Aí eu botei Luciana, um espaço C. Aí apareceu lá, uma de uma. Falei, MP. Falei, deu certo. Aí todo mundo começou a mandar mensagem, o grupo do nosso grupo restrito de estudo já mudaram a foto, botaram concursada, não sei o que, aprovado. Falei, gente, tira isso aí, o pessoal fica, não, vai ficar aqui. Até essa colega que fez isso, a Gabi, a mãe dela é aposentada do INSS, minhas 2 servidoras favoritas, você e minha mãe. Então assim, tinha essa coisa, a gente é muito amigo, é concorrente, mas a gente é muito amigo também. Então tinha essa torcida, né? Nossa, depois eu falei, gente, eu fiquei tão feliz. Eu pulava, eu falava com a família, com não sei o quê. Eu pensava, não, conta só depois. Não conta nada, vou contar agora. Não, já fiz, o que tinha que ser, mas já foi. Aí depois tem o processo de heteroidentificação, aquelas outras etapas todas, mas assim, depois que o nome tá lá e que você consegue digitar para encontrar, é perfeito. É ótimo. O engraçado é que você não é a primeira pessoa que descobre, né, que fica sabendo que foi aprovado ali. Por outras pessoas. Sim. O pessoal tá conectado mesmo, tá muito antenado, acompanhando tudo pra poder contar ainda pros outros, pros colegas. Gente, né? Porque assim, não foi, né? Luciana não tem nenhuma, então não foi nenhuma, né? Ainda não foi nenhuma Luciana, né? Aí depois eu descobri que já tinha 2, depois que eu botei Luciana, um espaço C, a outra era com B. Acho que a Luciana Bastos, alguma coisa assim. Aí eu falei, foi? Uma Luciana. Depois eu botei só Luciana, aí apareceu, mas aí eu não dei espaço. Aí apareceu, né? Apareceu até outras coisas que tinha. No Diário Oficial tinha mais algumas coisas, né? Mas assim, no primeiro momento você não encontra. Tanto é que quando saiu o resultado agora do curso de formação, eu falei, gente, eu perdi no curso de formação. Eu não consegui digitar meu nome. Você acredita nisso? Nossa. Que loucura. O nervosismo é tão grande que eu tava botando Luciano, vai dando espaço. Aí eu falei, não, peraí. Parou. Fui lá, larguei o celular, daqui a pouco eu voltei, digitei com calma. Achei. Falei, gente, como é que é isso? Como é que foi esse processo para você, após a aprovação, as outras etapas? Então, as outras etapas foi a heteroidentificação, que teve uns 2 casos lá que a menina não foi aprovada na hétero, umas 3 meninas, né? E aí a gente fica mal quando as pessoas fazem, apostam, enfim. Aí aguardamos o resultado, tinha passado, falei, opa, também não tinha como, né? Tanto é que ele me perguntou, você se considera mulher negra? Eu falei, se você me disser que no Brasil tem alguma chance de eu não me considerar, me avisa, porque eu não sei. Ele, não, tá certo. Aí tá, foi. Mas olha pra mim, se eu me considero? Como? Não tem como. Aí passou. Aí depois veio a questão de enviar os documentos para o curso de formação. O site não funcionava, muita gente acessando, uma loucura. Aquele estresse. Falei, gente, eu vou ficar calma. Eu sei que, olha, pra você ter ideia, quando abriu a inscrição pro INSS, pra prova, o pessoal me sacaneia. Porque abriu no dia 16 e 11, eu já estava inscrita e minha inscrição paga. 16 e 11.
E até tem uma amiga também que estudou com a gente até o finalzinho, depois... Só vou falar porque eu acho que é importante e pode ser diferente na vida de outra pessoa. A gente estudou tudo, a gente fez simulado, a gente fez tudo. E depois, no final, ela descobriu que ela esqueceu de pagar o boleto. Ela não conseguiu fazer prova. Então, assim, concurseiro. Nossa você quer uma Senhora! coisa, você quer muito, se inscreve e paga logo. Não deixa pra pagar no vencimento. Paga logo. Se não tem dinheiro, bota um monte de potiche, vai, o dia que o teu dinheiro vai entrar na tua conta, anota ali, faz 1000 coisas pra te lembrar. Porque ela realmente esqueceu. A vida apresenta outras coisas, ela foi resolvendo outras coisas que foram surgindo. No final, quando foi pra gente ver o local de lotação, cadê? O nome dela não aparece de nenhum. Quando ela foi ver, o boleto não estava pago. Só porque ela botou pra pagar no dia, que lá num determinado tempo, e a vida fez ela esquecer. Eu falei, calma, não era pra ser essa, é pra ser outra. Mas eu tô falando assim, porque às vezes você quer muito uma coisa. E às vezes por um lapso você... O meu não, eu estava escrito e paga no mesmo dia, no mesmo instante. Então, essa foi uma das coisas assim, chatinhas dessa trajetória em grupo, em família, né? No nosso grupinho. E aí depois veio o curso de formação, que foi uma loucura, né? Todo mundo em Botafogo, tendo com uma rigidez de horário, era 8 horas, era 8h15 no máximo, você não podia atrasar, chegasse às 8h16 já estava fora, e era eliminado mesmo. A nossa coordenadora era super rígida, ela falava, gente, isso aqui é um compromisso. Eu tô sendo paga pela Sebrasp para dar conta de vocês. Eu tenho que colher a assinatura de vocês até 8h15. Até 8h15 eu fiz a chamada, tá todo mundo ouvindo. Aí teve só 2 pessoas que aconteceu de estar passando mal, então foram até o posto e aí conseguiram depois apresentar o atestado, né, de que realmente não tinha condições de estar ali, porque estava... E aí transcorreu sem maiores problemas. Questão de saúde não tem. Foi difícil. Acordar muito cedo e depois voltar para casa muito tarde, foi cansativo. Mas era uma etapa que a gente tinha que vencer. E ali dentro, como é que eram as atividades de organização? Então, na verdade, a gente acabou ficando mais de leitura, né? Cada um estudava do jeito que queria, porque a gente já sabia a matéria do previdenciário. E ali era para ser contratar pessoas para mediar debates. Só que assim, não estava funcionando, porque a gente precisava de conteúdo. E não que fosse previdenciário, mas a gente esperava que fosse alguma coisa sobre a nossa rotina lá no trabalho. Entendi. E não é o que tinha, tanto é que foi só no finalzinho, na última semana, que a gente já começou a estudar com os instrutores do INSS. Que aí foi ótimo, que você começa a ver o trabalho que você vai realizar pelo olhar deles, né? E a troca foi muito positiva. Mas antes a gente acabou, pelo menos assim, a Sebrasp ela foi, em certa parte, flexível, de permitir que, já que não tem como... A gente até fazia, tirava a manhã toda, a gente negociou, a manhã toda cada um estudando, depois à tarde a gente fazia os debates, cada grupo, nós fomos divididos em grupos, cada grupo fazia uma pergunta, 2 perguntas, e entregava a professora, ela fazia um sorteio, aí a gente ia responder 2 perguntas de outro grupo, e outro grupo ia responder as nossas. Então era tudo sobre a matéria para reforçar, né? Só que assim, tudo isso, e depois a gente tinha na apostila simulações de como seria a discursiva, que foi totalmente diferente da prova, né? A discursiva no conteúdo da apostila é de um jeito, e na prova a cobrança foi só disserte sobre isso, disserte sobre aquilo. A gente não teve isso no curso de formação. Acho que isso foi uma coisa que deixou muita gente inseguro. Entendi. E o local da prova também no curso de formação foi horrível. Foi lá em São Cristóvão. A gente tinha medo de andar na rua. Eu sou medrosa. Então, essas foram as coisas assim. Mas tinha que ser, então. Um período ali, né? E após o curso de formação, você falou agora também que tá pendente para escolher sua lotação. A gente agora tá aguardando, já saiu o concurso homologado ontem, dia 4 de maio, né? E agora a gente tá aguardando os próximos comunicados, que é a escolha da PS, né, da agência. E depois vão fazer o edital de nomeação, para nomear, né? A ansiedade tá grande para começar o trabalho? Tá sim. As férias tá acabando. É verdade, tem isso, né? Aproveitando aí talvez um descanso, porque você saiu do seu trabalho anterior, né? Saí pra começar no curso de formação. Saí 1 dia, 2 dias depois eu já tava no curso de formação. Então dá pra aproveitar um tempinho de descanso pra iniciar outra rotina. Vida, ser mãe, levar a cria pra escola, buscar. É verdade, porque você ainda tinha rotina de estudo que deu agora uma tranquilizada. Teve um dia que eu fiquei com pena do meu filho. Falei, mãe, é só um negócio. Eu falei, vai. Aí depois, da hora que eu ia falar assim, essa não dá. Eu olhei pra ele, mãe,
Ai, desculpa, fala, filho, o que que é? Aí sentei, fiz atividade com ele, né? Falei, Jesus, Senhor, faz acabar logo, Senhor, eu não tô aguentando. O pequeno tá largado demais. Ai. Mas aí... Mas compensou, você conseguiu, agora tem uma tranquilidade, acho que também pra Sim. família toda, né? Porque é um cargo muito bom. Tem Eu várias também, né? vantagens aí, muitos pontos Não, assim, positivos. eu tô muito feliz. Se eu falava assim, não, eu tô muito feliz. É o que eu queria, eu estudei pra isso, eu me dediquei. E Deus permitiu, Deus é um Deus de realizações. É Assim, isso. ele falou, não tem uma passagem que diz assim, tudo que pedis com fé, credes, dar-vos-ei. Então assim, ele me deu. Eu acreditei, eu fiz a minha parte e ele me deu. Você mereceu, Luciana. Obrigada. Parabéns pela sua trajetória. A gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes eu queria que você deixasse uma dica, falasse ali para aquela câmera ali com os nossos concurseiros, deixasse uma mensagem de uma pessoa que passou por tudo isso, que às vezes que tem uma galera e tá passando, mas que entendeu que no final compensou, valeu a pena, porque você conseguiu realizar o seu sonho. Ah, sim. Então, amigos, o que eu tenho para dizer para vocês, assim, vale a pena. Vale a pena estudar, vale a pena se dedicar um pouquinho mais, vale a pena sacrificar, às vezes, o lazer. A rotina que a gente tem, ela tem que mudar. Se você quer alguma coisa e é através do estudo, eu acho que é uma forma muito bacana, porque você não depende de ninguém, é só você e você. É teu mérito, é meritocracia. Você não precisa depender de favor, de alguém que leve seu currículo, de alguém que indique, não nada disso. É sentar, estudar, focar. Pode xingar o Brito, ele fala que tem que fazer pra errar, eu também não gostava dele não. Mas agora a gente vê que ele é um cara legal. E aí funcionou, entendeu? Então assim, a minha dica pra vocês é estuda de verdade e faz simulado. O simulado é a situação real da prova. Se você fizer o simulado como se fosse a tua prova, dificilmente você vai ter um resultado muito ruim. Porque você vai aprender ali como se faz, qual é a matéria que você não sabe. Se você está errando muito, sei lá, termo verbal, você não sabe isso, então você vai estudar, você vai buscar essa informação e aí você corrigindo isso, é sucesso garantido. É a minha dica. Perfeito. Luciana, mais uma vez eu quero agradecer a sua Eu participação, que agradeço. por ter vindo aqui contar até detalhes aí internos já do processo, como que foi. Eu tenho certeza que vai ajudar uma galera. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Concurseiro, lembra de se inscrever aqui no nosso canal, de acompanhar a gente nas redes sociais para saber tudo do mundo dos concursos. Sim. Se você se interessou, tá querendo aí, chegou nesse vídeo de paraquedas, assistiu até o final e se interessou, quer fazer um preparatório também para algum concurso público, aqui na descrição tem o nosso site, você acessa lá. Assim como a Luciana fez também, conheceu a gente através do nosso site. Sim. Veja lá os cursos preparatórios que a gente tem disponíveis para poder te ajudar aí também a realizar esse sonho. Até o próximo Papo com Aprovado. Tchau, tchau!